Bom dia! Vamos orar, vamos acordar aqueles que podem para o nosso devocional e nosso momento de oração. Bom dia, Erivelton! Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor já tem feito na vida de vocês e muitos testemunhos eu já tenho recebido de mudança de vida, de comportamento, e tenho certeza que Deus está operando no nosso meio. Amém? Hoje a palavra vai ser muito especial, vai falar sobre intercessão, quem intercede, como Jesus ouve, como Jesus opera. Então, hoje a palavra vai ser muito, muito especial. Amém? Vocês pegaram pedido profético de vocês aí para a gente continuar orando. Hoje nós vamos orar também sobre cada pedido de vocês. Amém? Outra coisa que eu queria também falar com vocês, enquanto a gente vai esperando todos entrarem. Oi, Márcia. Oi, Andresa. Oi, irmã Edênio. Oi, Evânia. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos querer mudar a rota daqueles que clamam. Meu bem, seja bem-vindo também na oração. Amém. Então hoje vai ficar forte, porque se eu não souber alguma coisa, a Bíblia Online entrou. Amém? Hoje vai ser muito, muito, muito especial. Muito especial. Hoje nós vamos falar a diferença de clamor e a diferença de intercessão. O que é clamor, o que é intercessão, como Deus opera, se Jesus ouve todas as orações, se Jesus ouve todos os clamores. Se vocês quiserem já até ir me respondendo, enquanto a gente aguarda mais 2 minutos todos entrarem. Jesus, ele responde todos os clamores? Sim ou não? Essa passagem que eu vou estar lendo com vocês hoje, quando eu me converti e comecei a ler a Bíblia Sagrada, eu tinha muita dificuldade de entender essa mensagem de Jesus. Confesso para vocês, tinha muita dificuldade para entender essa mensagem. Depois que eu entrei na floresta, as experiências me fizeram entender sobre essa mensagem. Mas depois de tempos ali na floresta, que eu fui ter a revelação dessa mensagem. Assim, pela experiência, né, dos corredores, do dia a dia com os irmãos. E aí essa mensagem ela foi se tornando mais viva e verdadeira dentro do meu coração. Então, para aqueles que já podem, eu vou convidar vocês a abrir no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Hoje, quando eu meditei nessa mensagem, eu falei assim, eu acho que eu vou voltar nessa mensagem e eu vou querer orar nos corações em cima dessa mensagem. E Deus falou diferente comigo, veio uma revelação diferente, veio uma mensagem diferente, interligada na experiência ali dentro da igreja. Basta ter uma igreja que trabalha com o mundo espiritual, que faz cura, libertação, que acredita no poder do mundo espiritual, do poder da libertação, para entender a profundidade dessa mensagem. Igrejas precisam trabalhar com libertação. E aí eu entendi sobre essa mensagem, amém? Nossa, muitos entraram, não falei oi. Lília, Neiva, Vilma, Lucas, bem-vindos, amém? Então vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Esta história conta um momento que uma mulher cananeia viveu para que ela intercedesse pela sua filha quando Jesus passava.
Então, olha o contexto: uma mulher cananeia intercedendo pela sua filha para que Jesus a libertasse, a curasse. Então, aqui nós temos 3 pessoas importantes para quem compreendemos e todo um cenário, um contexto com discípulos que estavam ao redor. Então, a gente começa essa história com a mulher cananeia intercedendo pela sua filha para que Jesus a libertasse e curasse. E ali no meio da história, os discípulos de Jesus, ele traz um contexto, né, interessante para nós. Então vamos ler essa mensagem. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, grifa aí na sua Bíblia se você puder, clamou: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha que interessante, uma mulher cananeia que não tem as práticas dos judeus, que não tem as práticas, né, de adoração ao Senhor, uma mulher que cultua Baal, uma mulher que cultua a idolatria, uma mulher que está distante das práticas de adoração ao Senhor, clama Jesus e pede para que Jesus cure a sua filha, porque ela está endemoniada. Quantas coisas traz somente um versículo de revelação para nós. Olha quanta coisa. Eu conseguiria fazer uma mensagem, uma pregação somente nesse versículo. Olha que interessante. Existe uma filha que está endemoniada. Então, existem espíritos malignos que ele possui em nosso corpo. A Bíblia Sagrada é clara sobre isso e a gente não pode negar esta condição espiritual. Primeira coisa que a gente aprende nesse contexto, qual que é o tema principal desse contexto, né? Que existe pessoas em condição espiritual de estar endemoniado. Essa condição espiritual existe. Nós, seres humanos, afastados do Senhor, com práticas cananeias, vivendo com os cananeus, vivendo como cananeus, pode ficar endemoniado. Para com essa história que demônio não pega, que demônio não existe, que demônio não entra, que demônio não deixa a pessoa numa aparência. Olha que a Bíblia diz, miserável. Para com essa história, está escrito aqui claríssimo, não precisa de uma revelação profunda, as letras já dizem, né? Então o contexto principal já traz um ensinamento. Se as minhas práticas forem cananeias, se o meu meio for cananeu e se eu me comportar como um cananeu, eu posso viver numa condição espiritual de endemoniamento. Amém? Mas olha que interessante. Agora vamos lá para o segundo aprendizado. A mãe foi interceder por ela. A mãe cananeia ouviu que Jesus estava passando e clamou. Olha que interessante. Cananeu sabe que só Jesus liberta. Cananeu sabe que só Jesus expulsa espíritos malignos. Por mais que Cananeu diga que o demônio é forte, que o demônio é poderoso, que o demônio vai fazer, vai acontecer, vai matar, vai perseguir, vai estrucidar, para com essa história. Até ele sabe que se precisar que o expulse, só Jesus liberta. O maior de todos os espíritos se chama Jesus Cristo. Isso nós sabemos e até Cananeu sabe. Então já fica do lado certo, porque se a gente for pro lado errado, a gente já sabe que um dia vai ter que voltar para Jesus, porque só Ele pode nos libertar.
Amém? Deixa eu só desligar o aquecedor aqui. Olha que interessante. Depois, ele já me traz, né, o terceiro aprendizado. Primeiro, que se eu tenho costumes e práticas cananeias, eu posso estar possuída por espíritos malignos. Para com essa história que ser humano nem demonia. Segundo, até cananeu sabe que só Jesus liberta. E olha a terceira coisa que eu aprendo só nesse versículo. A mulher cananeia foi interceder por a sua filha. Sabe o que eu aprendo com isso? Cuidado quem está intercedendo por você. Cuidado para quem você está pedindo para que interceda por você. Deixa eu ir mais profundo. Jesus está falando hoje é dia e é horário de oração e de dedicação na palavra, né? De devocional. Olha só, cuidado quem que nós estamos confiando a nossa vida, que vai interceder por nós. Às vezes, nós achamos que qualquer um pode clamar ao nosso favor. Às vezes, nós achamos que qualquer um que tenha boa vontade pode clamar pelo nosso favor. Na hora que a situação fica miserável, na hora que dá tudo errado, você estava lá com os cananeus, nas práticas do cananeu, fazendo como cananeu, vivendo como cananeu, você acha que a pessoa que mais te ama, que mais tem a boa vontade, aquela pessoa que pode agir com mais misericórdia, com a mais face de misericórdia, ela pode interceder por você. Sabe que eu aprendo aqui, ainda nesse versículo? Cuidado quem intercede por você. Às vezes você está confiando a sua libertação, às vezes você está confiando a sua condição de vida a alguém que só tem uma aparência de misericórdia, alguém que tenha somente uma palavra de clamor, mas é um cananeu. Essa mulher clama porque ela sabe, depois de todas as suas práticas, que só Jesus poderia libertar. Mas olha que interessante no versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. O quê? Essa mensagem, há anos atrás, tocou meu coração. Mas Jesus não vai responder uma pessoa que precisa. Jesus não vai responder alguém que está precisando. É uma mulher que está vivendo miseravelmente, está endemoniada, está desesperada. Olha, tem uma mulher cananeia que está clamando: Jesus, você não vai responder? E olha só, seus discípulos chegando a ele rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Os discípulos, vendo que Jesus não queria responder um clamor, não queria responder um pedido de ajuda, ficou constrangido com a situação. Porque você já parou para pensar? Você tem autoridade, você pode ajudar. Uma pessoa está pedindo muito uma coisa que você tem, está clamando, mas você não vai dar, você não vai responder. As pessoas que estão ao nosso redor ficam constrangidas, assim que os discípulos de Jesus ficaram. Despede dela para ela parar de sofrer, pelo menos. Despede dela para pelo menos ela deixar de perder, já perder as esperanças. Mas por que Jesus não respondeu? Por que Jesus não queria nada com essa mulher? Jesus sabe a diferença daqueles que o clamam e aqueles que o adoram. Jesus sabe a diferença daqueles que o buscam só pelo milagre ou o busca porque o ama e irá lhe seguir. Jesus sabe aqueles que estão só o buscando por interesse ou está o buscando porque quer ter a vida transformada, os caminhos diante dos critérios dele, ter uma vida com Jesus. Jesus sabe que muitos clamam, mas não querem.
Muitos clamam, mas não quer viver como ele. Muitos clamam, mas não vão adorar ele. Muitos clamam, vão receber um milagre, mas não vão ter uma vida de santidade, não vai ter uma vida de devocional, não vai ter uma vida de oração, não vai ter uma vida no reino, não vai ter uma vida na igreja. Ele sabe, muitos clamam. Então existem muitas pessoas, basta estar dentro da igreja que você vê, que clamam: Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus, tenha misericórdia de mim, e a resposta não vem, porque por trás do teu clamor não tem um adorador, por trás do teu clamor tem um interesse, e Jesus sabe aqueles que clamam e aqueles que o adoram. E olha só, ele respondeu: eu não sou enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Não sou eu enviado que um dia me amou, mas me abandonou? Um dia que me reconheceu, mas por algum motivo me abandonou? Sabe que em outras palavras Jesus está querendo dizer? Não sou eu aquele que veio para um dia que amou ao meu Pai? Jesus, ele veio até para aqueles que um dia amou a Deus, mas o coração dele precisa saber se eu estou buscando só por clamor ou necessidade, ou eu estou buscando porque eu quero ter a minha vida transformada segundo o evangelho dele. E olha que interessante, essa mulher foi interceder. Não esquece que por trás de uma mulher desesperada, clamando, tem alguém que está sofrendo. Não esquece, por trás de uma mulher desesperada, que tá buscando uma causa, tem alguém sofrendo. E a Bíblia dizendo, miseravelmente por trás. Sabe que eu aprendo com isso? Além de ter um coração alinhado com o Senhor, vivendo a verdade do Senhor, sabe que eu aprendo com isso? Cuidado para quem a gente pede para que interceda por nós. Cuidado para que com quem a gente está andando, pedindo intercessão. Quem sabe essa pessoa é boa de oratória, é boa de clamor, é boa de palavra, é boa de dizer, mas existe ainda no coração dela, na vida dela, práticas cananeias. Cuidado. Então, Jesus disse para essa mulher: mas eu não sou enviado senão para as ovelhas perdidas. O Senhor, ele vê a sinceridade. E cananeu às vezes não é sincero. Cananeu às vezes não é verdadeiro. Às vezes ele está pedindo aquilo só para se dar bem. Às vezes ele está pedindo aquilo porque ele não quer consertar a vida dele. Às vezes cananeu, o que ele pede não é com sinceridade e temor ao Senhor. Tudo isso nós precisamos avaliar. E olha que interessante no versículo 25. Então a mulher chegou. Vamos grifar isso daí? A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Agora a situação começa a ficar diferente. Quando Jesus não nos responde, a gente começa a agir diferente. Esse negócio de só clamar e receber não muda o coração de ninguém. Fica um coração orgulhoso, fica um coração vaidoso. Às vezes, muitas pessoas não recebem, a gente não recebe do Senhor porque a gente tem um coração cananeu, aquele coração que só quer pedir e receber. Parece assim que é uma moeda de troca, né? Que Deus é bobo, eu peço e você me dá. Não, às vezes Jesus se cala para que as coisas comecem a fazer sentido no nosso coração, não é verdade? É a mesma coisa assim, filho pedindo dinheiro pro pai. E o filho pede: pai, eu quero isso de dinheiro, eu quero esse tanto de dinheiro. O pai não vai dar. Por quê? Porque sabe que vai jogar fora. Sabe que não vai usufruir daquilo, não vai investir naquilo, vai jogar fora. E vai jogar fora com o quê? Com práticas cananeias, né? Com o estilo do mundo, com a vida do mundo, né? Não guardando. Então,
É a mesma situação, mas quando o pai retém aquele dinheiro, muitas coisas começam a mudar no coração. Por que que você não me deu? Por que que você é assim? Por que que você tá duro? Muitas coisas mudam no nosso coração. E aí, essa mulher cananeia, percebendo o silêncio de Jesus, as coisas começam a mudar. Quantas coisas começam a mudar no nosso coração quando Jesus fica em silêncio? Quantas coisas começam a mudar no nosso coração quando a situação só Ele pode resolver, só Ele pode agir e a gente não sabe mais o que fazer. As coisas aqui dentro começam a mexer e ela então se achegou mais perto dele e o adorou. Agora a situação fica diferente. Então não basta só eu clamar, eu tenho que estar mais perto dele. E quando eu estiver mais perto dele, eu tenho que o adorá-lo. E adorar significa um valor, um respeito profundo, um respeito por aquilo que ele é, um respeito pelas práticas que eu tenho que viver, é um respeito de temor à santidade do Senhor. Então as coisas começaram a mudar. Coração de cananeu também pode mudar. O nosso coração pode mudar. Basta que nos acheguemos mais a Ele e o adoramos. E aí, quem respondeu? Olha que lindo, Jesus. Jesus respondeu. Quando nós permitimos Jesus mexer no nosso coração, trabalhar no nosso coração, Ele vai falar. E Ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O que ele está querendo dizer? Eu não vou pegar o pão, o melhor. Eu vim aqui para salvar, para libertar aquele que um dia adorou a meu pai. Eu não vou tirar o melhor para aquele que está em segundo plano, para aquele que nunca adorou, para aquele que nunca conheceu, para aquele que nunca sofreu, para aquele que só perseguiu. Cananeu persegue, Cananeu tem um coração mau, Cananeu é maligno, Cananeu não gosta de ver hebreu bem. Toda vez que Cananeu via o hebreu prosperando, toda vez que Cananeu via o povo hebreu sorrindo, ele ia lá e lutava contra o cananeu, humilhava o cananeu, prisionava o cananeu. Então, cananeu, que é gente maligna, gente que persegue, gente que calunia, gente que oprime, gente que tem a língua maligna, esses aí é visto por Jesus como segundo plano. Ele não vai separar o pão para aqueles que o amam, que o adoram, que não têm interesse, que não têm um coração perverso, que não têm um coração maligno. Esse ele trouxe o pão. Agora, ele vai dar do pão precioso para maligno, para cananeu, para perseguidor. Não, ele não vai dar. E ele declara essa mensagem. Sabe o que eu acho lindo dessa mensagem? Deus valoriza nós adoradores. Deus não vai repartir o nosso pão para aquele que não merece. Sabe, às vezes a gente fica assim observando, é até um salmo que um dia eu quero fazer com vocês, olhando o prosperar do ímpio, né? Às vezes o ímpio tá lá prosperando, faz tanto de maldade, a gente tá orando e buscando, né? Não estou falando de condições financeiras, estou falando de todas as condições, né? Que a vida, que nós necessitamos da vida. Então até as pessoas que nos prejudicaram, nos magoaram, e às vezes fica bem, finge que tá bem, tá tudo bem, e nós estamos ali clamando, orando. Sabe o que eu também aprendo com isso? Deus não reparte pão com o canadenho, Deus não reparte pão com o opressor. O pão que ele vai entregar é inteiro para mim, para você. Sabe o que eu aprendo nessa mensagem? Olha o que Jesus está falando aqui nessa mensagem. O pão da conquista, do milagre, do esforço, para aqueles que clamam, para aqueles que chegam diante dele e para aqueles que o adoram, que sou eu, que sou você, vai chegar inteiro, não vai ser dividido com ninguém. Posso ouvir aí um glória a Deus de vocês? O nosso pão vai chegar. Aleluia! E aí, olha que interessante, ela disse, sim, Senhor,
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa de seus senhores. Olha que interessante, duas coisas aqui eu aprendo. Essa mulher, ouvindo quem nós somos diante do Senhor, aprende o quarto princípio para se achegar diante do Senhor: humildade. Se humilhar, humildade, dizer que precisa, que se rende, que se entrega. Olha que interessante, primeira coisa que eu aprendo com essa cananeia neste versículo: ela se humilha, ela tem humildade. Quando ela se achega e quando ela adora ao Senhor e ouve que o pão é só para aqueles que são justos de coração, eu e você, ela reconhece que não tem mais jeito e ela se humilha, dizendo que até as migalhas que caem das mesas dos senhores a serviriam. Então, primeira coisa que eu aprendo, ela aprende o princípio da humildade. Cananeu pode se humilhar. Cananeu pode aprender princípio de humildade. Cananeu pode se redimir. Não existe cananeu com coração tão duro que não pode se redimir. E sabe a segunda coisa que eu aprendo? Cananeu aprendeu a viver de migalhas. O que é aprender a viver de migalhas? Aceitar qualquer coisa. Isso vai desde um relacionamento até a palavra, o conhecimento da palavra do Senhor. Existem mulheres que sobrevivem de migalhas só para ter alguém, só para dizer que tem alguém que é amada, mas é mentira. É humilhada, é rejeitada, é espancada, é deixada de lado, é traída, né? Então tem pessoas que aprenderam a se satisfazer com migalhas, enquanto Jesus tem um pão inteiro para mim e para você. Tem pessoas que aprenderam a viver por migalhas financeiras, do pouco, do resto, do que sobra, né? Daquilo que se dá, daquilo que se doa, enquanto Jesus tem um pão inteiro para entregar para vocês. Tem pessoas que se sobrevivem com migalhas do Evangelho, só conhecendo quem foi o Senhor, o que Ele faz, o que Ele opera, mas não aprendendo a ter intimidade com Ele, sabendo que nós podemos ouvi-lo, senti-lo, dialogá-lo, entender e movimentar o mundo espiritual, porque nós somos almas viventes. Nós temos que quebrar essa prática cananeia, esse negócio de viver de migalha, é prática cananeia, é espírito de cananeu, é comportamento de cananeu. Se existem áreas na sua vida que você não está vivendo do pão inteiro, não está comendo do pão inteiro, não está se saciando, não está se fartando, sabe aquela situação que a gente não se sacia, quer seja em relacionamentos, né? Às vezes você nem casou ainda, isso é ótimo, você está ouvindo isso. Quem sabe você está tendo um comportamento, um coração cananeu, vivendo de migalha, vivendo do resto. Você não consegue se saciar, não consegue sentir o prazer completo, não consegue sentir o todo, você ainda sente fome. Por quê? Porque ainda vive de migalha. Isso é em todas as áreas da nossa vida, é sua saúde. Às vezes você se acostumou com essa dor de cabeça, você já se acostumou com essa sua condição física. Às vezes você já se acostumou dizendo, não, é assim mesmo, tal doença ou tal situação física que eu tenho. Isso é coisa de cananeu, viver de migalha, do pouco. Jesus tem o pão inteiro para você, que Ele não quer repartir com ninguém. Toma posse nessa madrugada, o pão inteiro, o Deus vivo que desceu do céu. Ele sacia nossa fome. Esse evangelho de migalhas, de tudo pode, tudo vai, só clamar que ganha, não é? É o evangelho de migalha, é pouco, as pessoas estão sedentas, com fome ainda de conhecer, de ter experiência, de falar e ouvir. Quantos no meio, né, do nosso meio não ouve o Senhor, não conversa com o Senhor,
Só clamam, por quê? Porque existe um espírito cananeu que precisa ser quebrado. E olha só que Jesus fez, depois que ela se humilhou, que ela declarou um coração humilde. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito como desejas. E naquela mesma hora, a sua filha foi curada. Olha que interessante. Deus não despreza um coração humilde. Aquele coração que nós podemos nos achegar diante dele, que mesmo ele dando pouco, a gente já é grato pela presença dele. Aquela mulher, a fé dela era só de migalhas, mas sabe o que Jesus leu naquele coração humilde? Só o pouco para ela já satisfazia. Às vezes, Jesus já faz tantas coisas na nossa vida e a gente não se dá por satisfeito. Às vezes, Jesus já fez tantas coisas em outras áreas da nossa vida, mas porque não fez aquilo que a gente quer, não se dá por satisfeito. Olha que lindo que Jesus falou para ela, que grande é a tua fé. Como está a nossa fé? Será que Jesus ele já fez tantas coisas por nós e ainda a gente não se dá por satisfeito? Ainda quer mais, ainda reclama porque não ganhou. Olha só, às vezes a nossa fé, nossa posição de fé precisa também ser avaliada. Então, o que eu aprendo com isso? Existem 4 coisas, 4 princípios, 4 valores que para Jesus são valores morais, que precisam ser avaliados. Para Jesus, não basta só nós clamarmos, ser pidão. Sabe o que é clamar? É ser pidão, pidão. Aquela pessoa que pede e não agradece, aquela pessoa que pede e não muda. Para que a gente vai dar algo para uma pessoa se ela vai jogar fora? Por que ele iria curar essa pessoa se ela depois, amanhã, ela ia continuar com as práticas cananeias, né, da idolatria? E ela ia endemoniar de novo, porque Jesus ia te dar o que você quer, sabendo que assim que ele entregasse, você ia voltar para as práticas cananeias. Então não adianta clamar. Para que nós recebamos aquilo que Jesus quer na nossa vida, nós precisamos adorá-lo, chegar diante dele e reconhecer que o pouco que ele nos der já transforma muito a nossa vida. Deus, ele olha o coração de convertido. Nós precisamos ter um coração de um convertido. E o cananeu? Cananeu também tem esperança. Cananeu um dia pode mudar, mas desde que ele se humilhe diante do Senhor e reconheça que tem muita coisa para ser trabalhado nesse coração. Amém? Então hoje eu quero deixar essa mensagem para você. E nós vamos nos alinharmos, porque nós estamos numa campanha de profetizar, não é verdade? Quem aí profetizou no seu painel naquilo que nós desenhamos ontem? E hoje é o terceiro dia, isso. Nós falamos Ezequiel por 2 vezes e hoje a gente está falando da mulher cananeia. Hoje é o 3º dia. Quem está profetizando no seu pedido de oração? Dá um glória a Deus aí para mim. Quem está com o seu pedido, orando e profetizando? Eu senti no coração que para nós profetizarmos e recebermos o sinal positivo de Deus, nós tenhamos que estar com o coração alinhado. Hoje, quando à tarde eu estava orando ao Senhor e profetizando, Deus pegou e falou assim: muda o coração, tem muito cananeu profetizando. Então hoje esse espírito cananeu tem que sair de nós, para que a nossa palavra profética chegue diante do nosso milagre. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos renunciar a esse espírito cananeu. Olha que forte, isso é fortíssimo. Eu faço essa ministração num seminário que nós temos na sede campestre da igreja, que chama Prisões de Almas. E eu faço essa ministração de quebra do espírito cananeu
ali nesse congresso. Eu nunca fiz nada dessas coisas pela internet, mas vamos lá, nós temos fé para isso. E nós vamos quebrar esse espírito cananeu e nós vamos profetizar no nosso milagre. E eu quero também orar com cada um de vocês. Vocês dão conta? Então vamos juntos. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós oramos para todos que querem clamar o Senhor e ser ouvido. Nós oramos, Senhor, ó Deus, para todos aqueles que querem chamar o Teu nome e obter uma resposta. Quantos te chamam, Senhor, ó Deus, e o Senhor não responde? Quantos, Senhor, ó Deus, que clamam em nome de alguém ou clamam a Ti e o Senhor não responde? Senhor Deus e Pai, na Tua palavra o Senhor diz que não responde a um espírito cananeu, um espírito enganoso, ao espírito, Senhor, ó Deus, que só quer tirar vantagem, um espírito que só quer receber, um espírito, Senhor, ó Deus, que não crê e não vive verdadeiramente o evangelho do Senhor, a vontade do Senhor. Mas o Senhor disse que aqueles que se achegam a Ti, que aqueles que o adoram e são de coração humilde, esse o Senhor declara a palavra profética. Deus, se nós temos intercessores que são humildes de coração, se nós temos intercessores que te adoram, se nós temos intercessores que te amam, Senhor Deus e Pai, se o Senhor levantar intercessores segundo o teu coração, multidões podem ser curados. Deus, nessa noite eu me levanto, Senhor, para interceder por todas as pessoas que estão vivendo, Senhor, ó Deus, de forma desprezível, humilhante. Senhor, ó Deus, escravos de espíritos malignos, escravos da opressão maligna. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que esse espírito, Senhor, ó Deus, seja acorrentado, amordaçado, seja retirado agora na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré dessas pessoas. Mas nós também nos levantamos, Senhor, ó Deus, como intercessores segundo o teu coração. Nós purificamos agora o nosso coração. Coloca a mão assim no seu coração, vamos fazer assim profeticamente. Nós tiramos agora todo espírito cananeu, todo desejo cananeu, toda prática cananeia, que só clama, que só pede, que só quer, Senhor, ó Deus, mas não se comporta, não se anda, não vive verdadeiramente o evangelho do Senhor, a verdade do Senhor. Deus, nós removemos os nossos lábios, o espírito, Senhor, ó Deus, do clamor mentiroso, da lamúria, da murmuração, do pedinte. Deus, em nome de Jesus, mas colocamos agora sobre os nossos lábios um espírito de adoração. Colocamos sobre os nossos lábios, Senhor, ó Deus, um espírito de temor e humildade. Deus, nós reconhecemos que se o Senhor der o pouco, muito nós já teríamos, mas nós sabemos que o Senhor tem o pão inteiro para nós. Senhor Deus e Pai, sacia a nossa fome. Sacia a nossa fome, Senhor. Se há pessoas que ainda estão vivendo de migalhas, estão vivendo do pouco, Senhor, ó Deus, tanto emocionalmente, sentimentalmente, em qualquer área da vida. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor agora venha tocar nesses corações e eles venham conhecer o pão inteiro, o pão vivo que desceu do céu, que se chama Jesus Cristo, e Ele quer ceiar conosco. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Toca na nossa vida. Toca, Senhor, ó Deus, no poder e na autoridade profética intercessora que está sobre nós. E toca, Senhor, ó Deus, sobre aqueles que nós intercedemos também, Deus, essa noite. Em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero que vocês peguem o desenho de vocês, aquilo que vocês colocaram como propósito de alcançar e conquistar. Amém? Então, muitas coisas nós estamos pedindo. Então agora já fica com os olhos espirituais abertos, os ouvidos espirituais abertos,
para os caminhos que Deus vai abrir. Então, às vezes é a área financeira que você está orando e Deus já vai começar a abrir porta, caminho, aquele emprego, aquele projeto, aquela sociedade, aquela direção, né? Às vezes o que você quer é na área intelectual, fica com os ouvidos e os olhos abertos, porque Deus vai começar a abrir caminhos para você entrar. Amém? Então, observa os sinais. Lá em Ezequiel 37, Ezequiel começou a ver os sinais daqueles ossos tomando forma. Então, nós precisamos também reconhecer os sinais, ver os sinais para entrar nesses sinais. Amém? Então, pega agora o teu propósito, com o meu propósito aqui, e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, hoje, Senhor, ó Deus, é o terceiro dia que nós profetizamos sobre o nosso pedido, a nossa bênção. Deus, em nome de Jesus, diante dos nossos olhos, ainda, Senhor, ó Deus, são ossos secos. Ainda, Senhor, ó Deus, é improvável. Ainda é um desejo, Senhor, ó Deus, e uma situação de improbabilidade. Mas nós profetizamos agora que os ossos venham se juntar, que os tendões venham aparecer, que a carne venha cobrir esse corpo. Deus, em nome de Jesus, e nós declaramos que vamos continuar profetizando diante desse milagre, até que isso viva, até que isso se reerga e até que isso, Senhor, ó Deus, se torne um exército, autoridade, poder do Senhor sobre a nossa vida. Eu profetizo agora que esses projetos venham para a luz agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e eu abençoo cada projeto do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Então eu quero orar com cada um de vocês. Então vamos lá por ordem que está aqui. Senhor Deus e Pai, eu oro agora pela Igreja Batista da Floresta. Senhor Deus e Pai, que todos os projetos, os sonhos, que hoje aos nossos olhos está morto, está seco, é improvável. Deus, o Senhor, começa agora a colocar a tua mão e venha trazer vida. Deus, que a vida do Senhor venha agora reerguer aquilo que foi quebrado, desestruturado. Mas que o Senhor venha fazer a Igreja Batista da Floresta um exército do Senhor, amém? A cada pessoa que eu for orando, vocês vão dando amém e me ajudando a orar com essas pessoas. Glória a Deus, vamos interceder. Nós somos uma corrente de oração. Amém? Então agora eu oro pela vida da irmã Edene, que o espírito cananeu saia e aparta-se agora da casa dela. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito cananeu e eu abençoo e profetizo também vida sobre o projeto, sobre aquilo que ela desenhou e sonha, em nome de Jesus. Deus, eu oro pela vida da Ivane, que o espírito cananeu venha, Senhor, ó Deus, se apartar da casa dela, mas que aquilo que ela tenha, Senhor, ó Deus, profetizado, buscado no Senhor, ela venha receber através da glória do seu santo nome. Deus, eu oro pela vida de Eliane. Deus, que o espírito cananeu, Senhor, ó Deus, venha se apartar da casa dela e aquilo que ela projeta, aquilo que ela sonha, ela venha alcançar pela palavra profética para a glória do teu nome, para que o teu nome seja glorificado. Deus, eu oro pelo Erivelto. Deus, que todo espírito cananeu saia e aparta dos caminhos dele. E eu profetizo sobre os projetos dele em nome de Jesus. Deus, eu oro pela Darliane Reis, eu oro pela Vilma Souto, eu oro, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, pela Graciele Monteiro, pela Ana Lúcia, para Maria Rosa, para Andresa Monteiro, para Marisa Passos. Deus, em nome de Jesus, que os espíritos cananeus, Senhor, ó Deus, que tenha visitado essas casas, que estejam sobre eles ou no coração, venha agora ser desligado, desmaterializado, Deus, em nome de Jesus. Mas eu coloco a mão sobre os projetos dele agora e eu venho e declaro: ressuscita, toma forma, venha para a luz e para a vida, em nome de Jesus.
Deus, eu oro pela Luana Tamini, eu oro pela Alessandra Oliveira, eu oro, Senhor, ó Deus, pela Monique Moraes, eu oro, Senhor, ó Deus, pela Neiva Aparecida, eu oro, Senhor, ó Deus, pelo Lucas Cis, pela Lilian Amaral, pela Fabi Martins, pela Ana Paula, eu oro pela Márcia, eu oro, Senhor, ó Deus, pela Tatiana Evangelista. Deus, que o espírito cananeu venha agora ser removido, em nome de Jesus, que venha sobre eles um espírito, Senhor, ó Deus, de quebrantamento, que venha um espírito de verdade, um espírito de luz, de transformação de vida e coração. Mas eu coloco agora as mãos, Senhor, ó Deus, sobre os projetos deles. Em nome de Jesus, eu declaro vida sobre esse projeto. Eu profetizo sobre os projetos dele e eu declaro que eles tomarão autoridade e serão conhecidos como um exército de autoridade do Senhor. Em nome de Jesus. Deus, hoje os nossos olhos olham esses projetos somente pela fé. Ezequiel disse ao Senhor: só tu sabes, mas o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer, Senhor. Nossos olhos só vê esqueletos. Nesse papel, Senhor, só tem esqueletos. Mas o Senhor pode fazer. E eu declaro vida a esse projeto. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então essa é a mensagem que eu quero dividir com vocês nesse devocional. Que a paz do Senhor esteja sobre vocês. Que amanhã seja um dia de conquista e de vitória. E eu abençoo cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a paz do Senhor venha agora mover sobre vocês, abraçá-los, acolhê-los e envolvê-los, ainda essa madrugada, de um mútuo amor da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então fiquemos na paz do Senhor. Um beijo para vocês e até amanhã às 2 horas da manhã. Amém. Beijo para vocês.